Hebreus capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, nós veremos a maturidade cristã. Versículo 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. O autor aos Hebreus, ele fala que se eles já aprenderam os princípios da doutrina de Cristo, eles devem prosseguir para alcançar a maturidade e o crescimento espiritual. Eles já deveriam estar maduros a respeito do fundamento da fé cristã. O fundamento tem 3 características. A primeira delas é a salvação, o arrependimento das obras mortas. O arrependimento foi a mensagem de João Batista, depois a pregação de Jesus e de Pedro no dia de Pentecoste. O arrependimento é uma mudança de mente, é a tristeza pelo pecado segundo Deus e uma mudança de conduta. Fé em Deus. Devemos crer na palavra de Deus e no Senhor Jesus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 15. Arrependimento e fé é a base do cristianismo. As pessoas que vêm à igreja devem se arrepender e crer no Senhor Jesus. Segundo, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Segundo fundamento, práticas da igreja. Doutrina do batismo. O que é o batismo? O batismo é um ato no qual um cristão é imerso em água para simbolizar o fim de uma vida velha, de uma velha maneira de viver e um novo começo. O batismo é para a remissão dos pecados. Mateus 3, verso 11. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus foi batizado por João Batista para revelar a sua identidade e marcar o início de seu ministério e ser um exemplo para todos nós. Jesus, ele não tinha pecado e nem precisava ser batizado para o arrependimento. Jesus se batizou para cumprir toda a justiça. Imposição de mãos. Essa prática está no Velho e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a imposição de mão era usada para sacrifícios expiatórios. O pecador impunha as mãos sobre o bode para que este recebesse o seu pecado, e assim, quando morto, fazia expiação pelo pecado daquela pessoa. 2 Crônicas 29, versículo 23. Para oferta pelo pecado, trouxeram os bodes perante o rei e a congregação e puseram as mãos sobre eles. No Novo Testamento, a imposição de mãos era usada para curar pessoas, para separar diáconos para o ministério e para enviar missionários para receberem também o Espírito Santo. Terceiro fundamento, escatologia. A escatologia é o estudo dos acontecimentos do fim dos tempos descritos na Bíblia. A palavra escatologia significa estudo das últimas coisas. A ressurreição dos mortos. Quando Jesus voltar, todos os mortos voltarão à vida. Os que morreram em seus pecados
ressuscitarão para serem julgados e castigados, mas os salvos por Jesus ressuscitarão para a vida eterna. Nessa ressurreição, os salvos receberão corpos novos, espirituais, que não se degradam. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 42 ao versículo 44. Juízo eterno ou juízo final. No fim de todas as coisas, todas as pessoas que alguma vez existiram terão de se apresentar diante de Deus. A vida de cada pessoa será analisada e julgada. Para quem não foi salvo por Jesus, o juízo final será o tempo de condenação pelos seus erros. Mas para quem é salvo, será a hora da recompensa pela fidelidade de cada um. Terceiro, e isto faremos se Deus o permitir. O autor aos Hebreus se inclui na obediência à exortação. Ele estava dizendo: nós iremos cumprir o que a palavra de Deus está dizendo. O autor aos Hebreus sabia que não dependia somente dele, e sim de Deus, para que ele e todos os cristãos cumprissem a palavra de Deus. Filipenses 2:13 diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade.